A paz do Senhor a todos, eu sou Leidiane e venho testemunhar a grande obra que o Senhor realizou em minha vida, o grande milagre que o Senhor fez na minha família. Mas antes de tudo, quero registrar nesse momento a leitura de 3 passagens bíblicas que me confortava e fortalecia no decorrer do meu deserto, ao longo de 4 anos. Glória a Deus. A primeira passagem está no livro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. E lhes darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. A segunda palavra está no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina. E para finalizar essa parte, Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Irmãs, o Senhor tem o poder de tirar o coração de pedra, o coração que dizia não mais te amar, o coração que te tratava com desprezo, o coração frio por um novo coração. Um coração de carne, cheio de amor, um coração atencioso e quente de saudade. Assim o Senhor fez em minha vida, e Ele também pode fazer na vida das irmãs. Apenas creia. Vou contar um pouco da minha história de amor, como descobri o meu amor por Jesus, e também sobre a minha história de amor pelo meu esposo. Conheci o meu esposo no ano de 2011, em uma festa. Namoramos durante 6 meses e como ele estava na cidade apenas a trabalho, pois aqui na minha cidade vêm muitas pessoas de vários lugares do Brasil trabalhar, devido às ofertas de emprego em função de uma grande companhia de minério. E logo terminou o contrato da empresa que ele trabalhava com a mineradora, terminando assim também a estadia dele aqui na cidade. Poucos dias depois da sua ida, eu descobri que eu estava grávida. Decidi contar para ele sobre a gravidez. Liguei e quando contei, ele não se importou comigo, mesmo tendo pedido várias vezes um filho para mim. Fiquei decepcionada, mas eu estava feliz pela gravidez e decidi que eu não incomodaria mais. Eu criaria meu filho de forma independente. Próximo de completar 8 meses de grávida, ele ligou perguntando se eu ainda o aceitaria, que ele queria assumir o seu filho e morar comigo. Eu aceitei de imediato, pois o amava e não desejava criar meu filho sem o pai. Fomos morar juntos, ele sempre atencioso e cuidadoso. Logo fui ganhar o bebê. Ele foi comigo e inclusive filmou o nascimento do nosso filho. A pedido dele, concordamos em colocar o nome dele na criança. Após 6 meses morando juntos, ele ainda não havia arrumado um trabalho e isso mexia com a sua autoestima. Ele ficava ansioso e não queria depender financeiramente de mim. Ele não conseguiu mais suportar a situação. Resolveu ir embora para a sua cidade, onde morava sua mãe e outros parentes. Começou a juntar suas roupas, pegando as do cesto de roupas sujas e as do guarda-roupa para arrumar as malas. Quando vi, fiquei chocada. Depois veio um desespero e comecei a chorar. Liguei para minha mãe, querendo ouvir um conselho ou algo que me ajudasse a convencê-la a ficar. E a minha mãe simplesmente falou: se ele quer ir, deixa ir. Eu não aceitava a sua ida. Fui ao quarto e olhando para suas roupas, comecei a falar com Deus. Pai, não deixe ele ir. Não permita que ele vá embora. Essa era a minha oração. E fiz um voto que se ele ficasse, eu faria uma aliança com o Senhor e passaria a me colocar na brecha pela minha família. Nesse momento, eu creio que Deus ouviu e atendeu minha oração, pois o meu esposo se acalmou e disse que iria esperar mais uns dias. E com poucos dias ele recebeu uma proposta de trabalho. Logo confessei Jesus e uma irmã me deu uma semana de estudo bíblico
na minha casa. Estávamos bem, mas a partir do momento que aceitei um jovem primo dele morar conosco, as coisas mudaram. Não quero apontar o primo como o principal responsável por alguns atritos, mas hoje eu entendo que nós precisávamos de privacidade e de um tempo maior para nos conhecer. A chegada do primo dificultou, de certa forma, a privacidade. Começamos a ter problemas, pois ele começara a adotar alguns comportamentos de solteiro, saindo algumas vezes com o primo para festas e conhecendo garotas. Eu percebia pelas horas e horas que os dois conversavam, trancados no quarto do primo. No período de 2 anos, eu deixei de servir a Deus e passei a acompanhar o meu marido em festas e a consumir bebida alcoólica. De certa forma, eu queria revidar em parte o que ele fazia comigo. Na minha mente, dessa maneira, eu suportaria melhor aquela situação. Ledo engano. Esqueci nesse período da minha aliança com o Senhor, dando legalidade para o inimigo atuar diretamente na minha família. E logo o meu esposo arrumou a primeira OM. Certa vez, fomos a passeio em um balneário com familiares. E neste, o meu cunhado levou consigo sua namorada, uma amiga e o filho da amiga. No outro dia, o meu esposo já estava de caso com a amiga do irmão. Dormiu fora de casa e depois inventou uma história sem sentido. Percebi alguns detalhes no dia do passeio e o meu coração acusou veementemente que ele estava com ela no dia que sumira. Não me controlei, dei pressão e descobri tudo. A partir daí, todos os dias chegava de madrugada e ela ainda tinha a audácia de enviar mensagem, querendo saber se ele tinha chegado bem. Foram 8 meses de sofrimento. Fiquei muito abalada emocionalmente, sem forças para lutar pela minha família e muito decepcionada. Eu já tinha 2 filhos com ele, 2 bebês. Resolvi acabar com o sofrimento e acreditei que indo embora da cidade eu o esqueceria. Então vendi todos os móveis de casa e fui embora para a cidade onde minha mãe mora. Passei apenas 2 meses e voltei para a cidade onde moro, com o propósito de reconquistar o meu marido e ter a minha família de volta. Não parava de pensar nele quando estava distante. Ao chegar na cidade, na nossa casa, olhei para o grande vazio nela, sem móveis. Logo comecei a chorar. Não consegui ficar ali. Liguei para minha sogra e pedi para passar um tempo na casa dela, que ficava em outra cidade, pois eu estava muito abalada, sem ânimo nenhum e muito chorosa. Ela aceitou na hora. Então, liguei para ele, que estava morando com a OM, e pedi para ele arrumar alguém para me levar com as crianças, e o primo dele nos levou até a casa da sua mãe. Ao chegar na casa da minha sogra, fomos bem recebidos. Passei a me alimentar com regularidade, a conversar e ter mais um pouco de alegria. Ela se ofereceu a me ajudar em oração e à tarde trouxe uma missionária por nome Miriam para tirar uma palavra e orar por mim. Foi um momento inesquecível e abençoado. Deus falou com a boca dela que ele era o meu escolhido e eu precisava pagar o preço. Eu disse que sim, que eu pagaria o preço. Então o Senhor disse: você precisa me adorar. Basta que me adore, e fez outras revelações sobre o porquê do meu estado e outras situações. Foi tremendo, foi demais. Com 2 meses, eu voltei para casa, agora mais confiante, mais animada e com foco em reconquistar o meu esposo. Porém, não havia declarado Jesus novamente, mas eu ia para a igreja com frequência. Todas as vezes que ele vinha visitar nossos filhos, eu o tratava bem e pedia para ele ficar nesse período que ele esteve com a primeira OM. E após 8 meses com essa OM, ele a deixou e voltou para a nossa casa. Só que depois eu descobri que eram 2
OMs, e a segunda estava grávida e dizia ser dele. Mesmo assim, eu o aceitei de volta. Ele registrou a criança e acabou a relação com ela. Diante de todas essas situações, eu passei a ser mais insegura, mais ciumenta, mais rixosa. Desconfiava de tudo e de todas. Não buscava em Deus a sabedoria para lutar com as armas certas. Eu queria lutar com a força do meu braço. Em momentos de raiva, eu falava que ele ainda ia arrumar uma mulher para fazer com ele tudo o que ele fazia comigo. E ainda assim, ele não a deixaria. Por muito tempo fui tola e com a minha língua lancei maldição sobre o meu esposo. Hoje sei o peso que as palavras têm quando proferidas em momentos de ira. Devemos ter muito cuidado com o que falamos. Passei um bom tempo refém das minhas palavras. Ele, por sua vez, passou a usar a senha no celular, dormir com o celular próximo à sua cabeça e ia para o banheiro com o aparelho. E tudo era motivo para questionamento da minha parte. Ele não gostava do meu comportamento de investigadora, que eu passei a adotar após todos esses problemas. No ano de 2016, ele encontrava-se desempregado. Falava de ir trabalhar em outra cidade. Eu pedia para ele não ir e acredito que devido às brigas constantes entre nós, isso o motivou a dar um tempo fora. Certa vez, conversando com a sua irmã, ela disse que ajeitaria para ele trabalhar alugando seu carro para a prefeitura da cidade onde ela mora, na campanha política. Assim ele foi e todos os dias me ligava às 22 horas. Com o tempo, passei a desconfiar porque ele ligava no mesmo horário todos os dias. E fim de semana, ligava sexta-feira à tarde e dizia que ia para a roça e só voltaria segunda-feira cedo. O meu coração passou a desconfiar e a sentir que havia algo errado. E como quem procura na maioria das vezes encontra, conversando com alguém da família dele, falei sobre a minha desconfiança. Essa pessoa afirmou que ele estava praticamente morando com uma mulher. Meu chão desmoronou. Mais uma luta, mais um sofrimento. Tive que fingir não saber de nada, mas só Deus sabe como eu estava por dentro. Quando ele foi trabalhar nessa outra cidade, também havia acabado o tempo da minha sogra ao meu lado, pois ela morou 1 ano conosco. Passei a ficar sozinha em casa com 2 crianças e Deus, claro. Só então percebi que eu estava vivendo um deserto. Passou 4 meses e após o período político ele retornou para nossa casa. Já estava muito fragilizada. Imaginem, saber que ele estava praticamente morando com outra mulher e não comentar nada fica difícil. Eu sentia e via que algo havia mudado. Ele estava bem diferente. Passava horas no celular, dormia com o celular perto da sua cabeça, ia ao banheiro com o aparelho, não me dava atenção. E nem para os filhos. Eu não havia ainda depositado a causa nas mãos do Senhor. Não tinha renovado minha aliança. Eu me via sem forças, desorientada e acabava questionando seu comportamento. Ele simplesmente falava assim: pense o que quiser. Às vezes, eu alterava a voz e cobrava dele sua atenção. Brigávamos e em uma das vezes ele disse que iria embora de vez. Foi quando eu assumi que já sabia de tudo. Ele disse apenas. Então pronto. Passou uma semana com as roupas dentro do carro. Eu apenas chorava calada e ao mesmo tempo passava pela minha cabeça: deixa aí, não quer, tem quem quer. Passou cerca de 1 semana. Ele tirou todas as roupas do carro e colocou no lugar novamente. Imagino que ele estava opresso, indeciso. Não tinha coragem ainda de nos deixar. Chegou o Natal. Ele se comportou como um bom marido, pois minha mãe viria de longe passar conosco. Porém, ela só chegou um dia após o Natal. Na noite de Natal, ele estava sem graça. Via que ele não queria estar ali, eu imaginava. Acabou a comemoração e ele ficou teclando, acredito que com a OM. Minha mãe passou 4 dias em casa. Ele agiu normalmente, mas logo em seguida ela viajou. Quando foi no dia 30 de dezembro, ele bebeu na casa de um amigo. Quando eu cheguei no local para pegar as crianças, vi que ele estava com os olhos fitados em uma foto. Questionei o que ele estava fazendo e ele, embriagado, me
me mostrou a foto e disse: "Olha, é a minha gata." Ela estava de peça íntima. Fiquei furiosa, peguei as crianças e disse que a partir daquele momento ele não morava mais comigo, que ele fosse embora de casa. Ele veio pela madrugada, arrumou suas coisas. Eu ficava acompanhando tudo e provocando-o mais ainda. No momento me deixei levar pela falta de sabedoria e eu acreditava não gostar tanto mais dele. Eu estava muito ferida e humilhada. Ele foi para a rua com as suas coisas e voltou depois às 4 horas. Dormiu no colchão no chão, distante de mim. Ao amanhecer, no dia 31 de dezembro de 2016 e às 8 horas da manhã, ele tomou banho, trocou de roupa, beijou os filhos e partiu rumo a outra cidade atrás da OM. Eu já estava servindo a Deus. Havia renovado minha aliança há cerca de 3 meses. Quando chegou a noite do dia 31, não tive coragem de ir para o culto da virada. Resolvi ficar em casa. Dormi cedo com as crianças para não ver a virada do ano. Mas algo me despertou e me acordou bem na hora da virada. Foi quando chegou uma mensagem dele, me desejando feliz ano novo. Não acreditei. Fiquei triste e pensativa. Ao iniciar o ano novo, finalmente despertei para a luta pela minha família. Coloquei como propósito de vida realizar todas as campanhas da minha igreja, de segunda a domingo. Eu estava disposta e cheia de fé na batalha. E no fechamento de uma das campanhas, o Senhor falou claramente comigo. Veio um profeta de outra igreja, entregou uma palavra para uma irmã que estava sentada à frente e eu pensei, o Senhor poderia falar comigo também. Imediatamente, o profeta se reportou a mim e disse: "Filha, eu não trabalho na ansiedade. O tempo sou eu que determino. Basta confiar. Eu vejo uma chave e hoje eu declaro a sua vitória." Foram basicamente essas palavras. Entendi a mensagem e recebi muito feliz a voz do Senhor. Passou alguns dias, o meu marido voltou com todas as suas coisas, após 3 meses de separados. Na sua volta, ele trouxe o esposo da sua irmã. Achei estranho, mas os recebi bem. Ele não parava em casa, não pediu perdão, saiu para se divertir com o cunhado e ficava até tarde na rua. Eu olhava se ele estava online e lá estava. O meu coração estava inseguro, triste. Era um enorme aperto no peito. Parecia que a qualquer momento seria esmagado de tão pisado. Com 2 dias, não suportei a situação e procurei conversar com ele. Só que com medo do que eu poderia escutar. E deitados, ele com os olhos cheios de lágrimas me disse: "Não dá mais. Eu tentei, eu não gosto mais daqui. Me dá um tempo, me deixa viver como eu quero. Se não for para ser, eu volto, mas eu vou embora." Eu chorei e pedi para ele não ir. Ele virou as costas e dormiu. No dia seguinte, querendo acreditar que ele não ia, tratei ele bem, fiz uma boa comida, me arrumei e fui trabalhar. Quando deu às 16 horas, ele ligou avisando que já estava viajando e que eu fosse buscar os meninos na escola. Eu estava trabalhando. Gelei na hora ao receber a notícia. Tremi e engoli o choro. Não consegui continuar o trabalho e vim para casa. Chorei horrores, mas com o cuidado para as crianças não verem. Expliquei para eles, como eram muito bebês, um tinha 3 aninhos e o outro 4 anos. Ouviram e ficaram calmos. Resolvi ligar para minha sogra, que me aconselhou e falou de Deus para mim. Mesmo eu servindo ao Senhor, muitas vezes era incrédula e fraca na fé. A minha sogra sempre foi usada para me ajudar nessa batalha. Sempre conseguia me acalmar, me ajudar a voltar ao estado lúcido, pois eu sentia às vezes uma força opressora muito grande, um sentimento profundo de perca e de morte. Ela citava passagens bíblicas e de repente estava pregando, cheia de unção. Eu parava de chorar e logo estava forte de novo para a batalha. Um dos seus conselhos foi para eu adotar um caderno de oração e registrar a minha história com Cristo. E assim eu fiz. Certa vez, uma irmã da minha igreja, acredito que soube que eu estava
separada, perguntou se eu gostaria de receber um livro digital. Respondi que sim. Ela pegou meu número e enviou. Recebi o livro, mas não abri nem para ler o título. Após cerca de 2 meses, fui ver que livro era. E o título era Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento, da escritora, que eu não lembro o nome, mas ela é americana. E esse livro é maravilhoso. Eu passei a ler o livro e a cada dia me encorajava mais a seguir os ensinamentos bíblicos que o livro apontava. Eu estava mais confiante e cheia de fé que o Senhor traria o meu amor de volta. Mas o fato de eu não ser casada no civil algumas vezes me inquietava. Porém, eu sempre falava com Deus em oração e súplica que fosse feito a vontade do Senhor em minha vida, que se Ele fosse o escolhido para mim, Ele o trouxesse e caso não fosse, me fizesse esquecê-lo, pois eu estava disposta a fazer a vontade do Senhor. Queria de todo o meu coração obedecer somente. No primeiro ano de separados, ele chegou a vir 3 vezes, uma com todas as suas coisas e outras 2 vezes para resolver um problema importante. Sempre vinha para nossa casa, tratava-o como meu marido, sem brigas e com muito amor. Ele me tratava super bem, com exceção da primeira vez, e dizia que vinha embora, iria trabalhar só mais 1 ano e viria. Eu sempre acreditava nas suas palavras, pois sentia que era de Deus. Quando ele retornava para a casa da OM, a despedida era sempre triste. Ele chorava e as crianças também. Eu era mais forte nesse momento, mas quando ele chegava lá, eu ficava depressiva, emagreci muito, não sentia vontade de comer e nem de trabalhar. Mas nessas horas eu recorri à palavra do Senhor, e um desses momentos Deus me disse, em Isaías capítulo 35, versículo 1, o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Diante dessas lindas palavras do Senhor, eu levantava mais forte e com a fé necessária para prosseguir. Outra palavra que sempre esteve comigo está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. No segundo ano de separados, novamente, ele veio com todas as suas coisas. Falava para os seus amigos que tinha vindo para ficar. Ele passou cerca de 8 dias. Me tratava bem, mas continuava com o hábito de teclar constantemente e inclusive fez questão de viajar nesse período a negócio para uma cidade próxima à cidade da OM. E acredito que foi com o propósito de vê-la. Chegou o fim de semana, ele bebeu bastante e quando eu cheguei da igreja, ele estava dormindo, embriagado. Ela ligou, atendi o telefone e ele acordou. Tomou o telefone da minha mão e foi ligar para ela. Fui atrás. Ele disse que ia embora de novo. Eu disse que não. Ele gritou e olhou nos meus olhos. Então disse: eu não te amo mais. Entenda. Pegou o carro e saiu disparado. Nesse momento, liguei para minha sogra, que sempre me ajudou em oração. E ela disse que ele estava ligando para ela. Eu desliguei o telefone e resolvi dormir. Foi quando a OM passou a enviar mensagens que ele enviava para ela, passou a enviar para mim. Seus áudios, suas fotos, tudo ela enviava para mim com a intenção de me humilhar e dizer que eu havia perdido. Fiquei chocada com todas as imagens, com todos os áudios, mas suportei. Ele voltou para casa após ouvir os conselhos da sua mãe e no dia seguinte ele foi visitar uns amigos. Mas antes do almoço ele chegou, arrumou todas as suas coisas novamente e se despediu dos filhos. Mais uma vez, ele foi embora. Eu me ajoelhei no meu quarto e falei com Deus: Pai, ele pode ir. E que ele só volte algum dia, se for da sua vontade. Eu não quero mais ele com dúvidas. Não permita, Pai, ele vir para nos fazer sofrer e nos enganar. Naquela hora, o Senhor atendeu minha oração. Ele passou 1 ano sem vir, só que sempre mantendo contato, ligava constantemente e sempre dizia que ainda voltaria para sermos uma família novamente. Nesse percurso todo, eu e minha sogra fizemos muitas campanhas pela madrugada, jejuamos, fazíamos orações pela libertação dele, chorávamos bastante e sempre o Espírito Santo nos acalmava.
dizendo ser conosco. Em uma das noites que eu me encontrava cansada e até pensando em desistir da restauração do meu casamento, eu chorava muito, chorava tanto que me dava dor de cabeça quando tinha crise depressiva. Confesso que nem sempre eu estava forte e com fé. Havia momentos de queda onde eu enfraquecia. Aprendi no deserto que nem sempre estaremos fortes, mas que o deserto é para nos fazer forte. Sem lutas não aprendemos a ser fortes. Já tarde da noite, certa vez, fui olhar vídeos do YouTube. Encontrei um vídeo de um canal de restauração de casamento. Era o canal da Mulher Virtuosa. Hoje tem outro nome, Em Busca de Restauração, da Juliana Bárcia. Assisti e vi que ela falava de um curso sobre restauração. Pensei imediatamente em fazer e logo fiz a minha inscrição. Com poucos dias comecei a fazer o curso, sempre procurando cumprir as tarefas propostas com afinco. Aprendi muito, muito mesmo, irmãs. Claro, senti que era de Deus fazer esse curso, porque quando buscamos respostas em Deus, Ele sempre nos dá. No deserto, eu descobri o quanto eu precisava mudar como pessoa, como mãe, como filha e como esposa. O Senhor me separou para tratar comigo. No começo eu questionava por que ninguém me visitava. Me sentia abandonada por todos. Eu estava sozinha, mas na verdade eu estava com a melhor das companhias. O Senhor estava me atraindo para um relacionamento mais próximo com Ele. Passei a ouvir louvores todos os dias em casa. Dormi ouvindo pregações de pastores que eu acredito serem ungidos. Li a palavra e fazia minhas anotações no meu caderno de oração. Inclusive, uma das minhas amigas que faz parte do meu caderno de oração, hoje é evangélica, confessou Jesus, para a honra e glória do nome de Jesus. Meus filhos aprenderam o Salmo 23, orei muito ele durante esse processo e ainda aprenderam a orar. Muitas vezes orei pedindo para Deus colocar saudade no coração do meu amor e com poucos minutos ele ligava dizendo estar com saudade. Eu me emocionava e chorava dando glória a Deus. Muitas vezes o Senhor usava a boca dele para dizer: calma, minha filha, tudo é no tempo de Deus. No início do processo, eu era muito ansiosa, não tinha muito domínio próprio, queria falar todos os dias com ele, não aceitava a separação, cobrava coisas como se ele ainda estivesse comigo, e meu temperamento atrapalhava até mesmo os meus cuidados com as crianças. Eu era impaciente devido à não aceitação da separação e brigava muito com os meus filhos. Tentei criar 2 cachorros e logo dava para alguém que queria cuidar. Então falava para Deus: eu não estou bem, me falta algo. Senhor, me transforma. Eu preciso tanto de Ti, quero ser mansa, sábia e aplicar o deixar ir. Eu fazia jejum de 7 dias em prol do meu estado emocional e com o tempo o Senhor foi me dando graça e entendi que eu não dependia do meu marido para viver, que a minha dependência era de Deus. Antes eu tinha necessidade de ouvir a voz do meu esposo. Ligava, passava mensagens diariamente e quando chegava a noite era pior. Imaginava ele com a OM e o pranto caía. Chorava que os olhos inchavam. O Senhor fez a obra e eu comecei a passar 2 dias, 3, 4 e 5 dias sem contato com Ele. Não cobrava mais nada dele. Entreguei totalmente ao Senhor. Porém, Ele ligava para falar conosco. Passei a esperar pela ligação dele e não fazer mais as ligações. Ele não passava muitos dias sem ligar. Eu sempre o tratava cordialmente. Ele fazia ligações de vídeo para nos ver, enviava fotos antigas nossas e ali eu via que era o Senhor falando: calma, filha, eu estou trabalhando. Muitas vezes o Senhor falou através dele. Quando eu dava brechas para o inimigo, que vinha as crises depressivas, eu ficava triste e falava a Deus:
eu não quero chorar. Vou sentir dor de cabeça. E isso é sinal que estou tirando das mãos do Senhor a promessa. E com o tempo o Senhor secou minhas lágrimas. Quando foi no ano de 2019, o meu esposo veio em novembro com a sua mãe, com seu irmão, tia, vó, prima e outros familiares passar uns dias conosco. A minha sogra tinha vindo de São Paulo e queria viver os seus netinhos, meus filhos. Ela o convidou a vir. Ele disse que não tinha dinheiro, realmente não tinha. Ela falou que pagaria a sua passagem, então ele veio. A OM ficou muito chateada, arrumou suas malas e levou para casa da irmã dele, se separando. Mas, após 4 dias, quando ele retornou para a cidade que ela morava, outra vez voltaram. Nos 4 dias que ele passou conosco, foi tudo diferente das outras vezes. Ele agiu como um bom esposo, levou os nossos filhos na escola, comemoramos em família. Ele falou que em janeiro viria, ia só fazer a carroceria do caminhão dele. Ao chegar janeiro, não veio. Chegou a pandemia e tudo foi dificultado. O rapaz que estava construindo a carroceria do caminhão teve inúmeros problemas, corte de energia, ausência de um ajudante e outros. Tudo dava errado, ou parecia. E sempre ele pedindo calma. Todo mês dizia que vinha. Continuei com as campanhas e me firmava mais nos caminhos do Senhor. Eu ficava sabendo que a OM o traía, não cuidava dele, não fazia comida, ou seja, viviam debaixo de contendas, e mesmo assim ele continuava naquela relação, insistia atrás dela, vivendo as palavras que lancei contra a vida dele no período que morávamos juntos. Era algo terrível. Viajei 2 vezes com as crianças para a cidade onde ele morava, para visitar a bisavó dos meus filhos e outros tios e tias. Ele nos recebia bem e sempre as deixava de lado durante o tempo que passávamos lá. E isso só me fortalecia que o laço seria quebrado entre ele e a OM. Mas o Senhor não mudou. Ele permanece fiel, soberano e justo. No dia 31 de dezembro desse ano de 2020, quando completaria 4 anos de separados e praticamente no mesmo horário que ele havia ido embora, o meu Deus o trouxe de volta para o nosso lar. O grande eu sou restaurou o meu casamento. Mesmo não sendo casados no civil, o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos juntos novamente e cultivarmos a nossa família. Muito em breve vamos casar, eu creio. Ao homem pode parecer impossível, mas a Deus tudo é possível. Aleluia. Meu esposo voltou com todas as suas roupas e apresentando um novo semblante, para a honra e glória do nome de Jesus. Ainda no deserto, eu tive muitas bênçãos. No deserto, eu pude fazer 2 pós-graduações na minha área de trabalho. No deserto, o Senhor me colocou num cargo de diretora de escola. E com esse cargo, eu passei a conviver com pessoas de diferentes tipos, pessoas difíceis de lidar. Ali eu aprendi a ser mansa, eu aprendi a ter mais sabedoria para lidar diante das diversidades. No deserto, o Senhor me deu um livramento de morte, para mim e para os meus 2 filhos. No deserto, eu aprendi a ser forte. Glória a Deus.